Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Ormai da 3 anni il pianto del dolore e il rumore delle armi hanno preso il posto del sorriso che caratterizza la popolazione del Myanmar. Mi unisco perciò alla voce di alcuni vescovi birmani affinché le armi della distruzione si trasformino in strumenti per crescere in umanità e giustizia. O Papa Francisco não podia ter sido mais claro. A guerra, a violência das armas que está a destruir Myanmar, está a causar a destruição da paz, da harmonia deste país, também conhecido como a Birmânia. Assinalou-se agora, no dia 1 de fevereiro, o golpe militar que pôs fim ao governo civil de Myanmar, introduzindo até hoje um clima de conflito que não tem fim à vista. Tal como o Santo Padre, também a Fundação AIS já veio a público sublinhar a importância da paz, de se rezar pela paz, de se trabalhar para que a paz seja uma realidade. A situação neste país asiático é muito complexa e difícil e vai ser tema de debate no programa de hoje que está a começar agora. Mas vamos começar pela Turquia. Na capital do país, Istambul, 2 homens entraram aos tiros numa igreja durante a celebração da missa no último domingo de janeiro e mataram um dos fiéis que se encontrava no local. Um ataque que foi prontamente reivindicado, Catarina, pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Sim, Paulo, poucas horas depois de ter ocorrido este atentado, de facto foi reivindicado, o Daesh reivindicou este ataque. E é importante dizer, Paulo, a quem nos está a ver lá em casa também, que houve uma contestação geral contra este ataque, desde as autoridades turcas, desde os próprios governantes, autarcas e até o próprio presidente da Turquia, que condenou todo este ataque e apresentaram logo de imediato as condolências à comunidade cristã. Aliás, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan telefonou até ao pároco local e ao cônsul polaco que estava, por mero acaso, na igreja na altura do ataque terrorista. Sim, Paulo, precisamente. De facto, além disso, o próprio presidente Erdogan reafirmou a vontade das autoridades de procurarem, de apanharem de imediato os raptores deste crime e, de facto, pouco tempo depois, poucas horas depois, foram então detidos 2 homens, um deles russo, outro de origem do Tajiquistão, que as autoridades dizem ter, de facto, uma ligação ao Daesh. E, claro, houve também uma reação da comunidade cristã. O Papa Francisco, poucas horas depois do ataque, manifestou a sua proximidade para com a comunidade cristã local. Nós já o vamos ouvir, mas os bispos da Turquia também se manifestaram para dizer, Catarina, que estavam chocados com o crime. Sim, a expressão chocados com o crime é exatamente a expressão que os bispos utilizaram, os bispos da Turquia que utilizaram então num comunicado que enviaram depois para a Fundação AIS e nesse comunicado, Paulo, eles condenam firmemente este crime que ocorreu na igreja e classificam de violência contra a humanidade e pedem de facto às autoridades que garantam de facto uma maior segurança dentro das igrejas e que também uma maior segurança às respectivas comunidades, claro. Como eu disse há pouco, horas depois do ataque a esta igreja em Istambul e também da morte, do assassinato a tiro de um dos fiéis que estava a assistir à missa, o Papa Francisco manifestou a sua proximidade para com a comunidade local, para como os nossos colegas do Rome Report se vão explicar já de seguida. Cari fratelli e sorelle. With this message released on X, formerly Twitter, Pope Francis expressed his closeness to the Catholic community in a neighborhood of Istanbul, Turkey, for the attack they suffered while celebrating Mass. 2 masked and armed men entered the church and shot and killed 1 person. The Pope also mentioned this during the Angelus prayer. Esprimo la mia vicinanza alla comunità della Chiesa Santa Maria Draperis a Istanbul, che durante la messa ha subito un attacco armato che ha provocato un morto e diversi feriti.
The Islamic State claimed responsibility for this attack in a statement, although Turkish authorities have not yet confirmed it. Do atentado numa igreja católica na Turquia, nós vamos agora até a África. Vamos até aos Camarões, pois os bispos deste país manifestaram-se preocupados pelo aumento da pobreza, mas também pela violência provocada pelo Boko Haram, um grupo jihadista de que temos falado muito aqui, normalmente pela sua atuação na Nigéria, mas, como se vê, também, Catarina, é já uma ameaça regional. É verdade, Paulo, e isso mostra bem aqui aos nossos telespectadores, como o Paulo acabou de dizer, que tantas vezes falamos aqui da Nigéria, mas mostra de facto que isto é um problema muito sério e que neste momento já é um problema regional, não é? Que afeta vários países de África, que tem de lidar com o Boko Haram e com este grupo terrorista, que é efetivamente um dos mais perigosos que neste momento está a atuar na atualidade. Os bispos dos Camarões expressaram então a sua preocupação, isto na Assembleia Geral, em que estiveram reunidos em Maroa, na primeira quinzena de janeiro. Houve uma declaração no final do encontro, assinada pelo secretário-geral da Conferência Episcopal, o padre Gervis Kevi, em que os prelados falam disso e usam mesmo, Catarina, palavras muito fortes. Sim, Paulo, palavras fortes como, por exemplo, atos horrendos, atrocidades. Portanto, foram algumas das palavras que os bispos utilizaram e em que os bispos, de facto, descrevem tudo o que tem acontecido nos Camarões em consequência, então, destes ataques neste país por parte dos terroristas do Boko Haram. Além da questão da ameaça terrorista, os bispos alertaram também para a questão da pobreza no país. Sim, Paulo, foi, de facto, outro tópico muito importante deste encontro. Portanto, a questão da pobreza, o aumento da pobreza entre a população é de facto um assunto que preocupa muito a Igreja Católica dos Camarões, também porque, Paulo, este problema é o problema que de facto está na gênese, está na origem de todos destes sentimentos de revolta que muitas vezes levam depois as pessoas a aderirem, que vão alimentando estes próprios grupos terroristas, estes grupos armados que atuam neste país. Esta tomada de posição dos bispos dos Camarões vem reforçar as palavras de Dom Bruno Ateba, que esteve recentemente na sede internacional da Fundação AIS e falou do terrorismo e também do drama da migração que está a levar os jovens a arriscarem tudo em viagens por vezes muito perigosas, na busca, podemos dizer, de uma vida melhor. É verdade, Paulo. De facto, o bispo de Marua Mokolo disse que é o bispo da Diocese que acolheu este encontro dos bispos e quando ele esteve então na nossa sede internacional na Alemanha, ele disse que era necessário de facto que a Europa faça alguma coisa por estes jovens no sentido de travar esta crise migratória que vem de África e ele diz que é uma ajuda que, e defende, o próprio bispo, foi isso que ele nos disse nesse encontro que teve connosco na nossa sede internacional, que é preciso principalmente, por exemplo, a criação de empregos para que, a nível local, portanto em África, de forma a evitar que a propagação desta crise migratória que temos todos assistido nos últimos anos. Portanto, é preciso, de facto, ajudar todos aqueles que estão a tentar fugir da miséria, que arriscam tudo em viagens, como o Paulo acabou de dizer, muito perigosas e que muitas vezes acabam de uma forma dramática, como sabemos. Obrigado, Catarina. Nós não temos o registro, o vídeo destas declarações de Dom Ateba, que a Catarina acabou de referir, que esteve recentemente, portanto, de passagem pela sede da AIS na Alemanha, mas temos, sim, um pequeno depoimento de um outro bispo, Dom Barthélemy Yoda, da Diocese de Yagoa, também muito pobre e situada no norte dos Camarões, onde a ameaça do Boko Haram é também uma constante. Este bispo faz questão de agradecer toda a ajuda, toda a solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS pela sua comunidade, que passa, de facto, tempos muito difíceis. Alors, je suis Monseigneur Barthélemy Yaouda, du diocèse de Yagoua, à l'extrême nord du Cameroun. Je donne un grand merci à tous ceux qui travaillent ici à l'église en détresse et à tous les bienfaiteurs, parce que l'église en détresse nous aide pour la formation des prêtres, nous aide pour les intentions des messes, pour la construction des chapelles. Et sans ces aides, ça devrait être difficile pour nous parce que nous venons des milieux très pauvres. Et les gens n'ont pas les moyens pour payer la pension de leurs enfants au séminaire. On n'a pas de moyens pour construire les églises.
mes prêtres ne devraient pas avoir des moyens aussi pour se déplacer et même pour se vêtir. Grâce aux intentions des messes, les prêtres ont quelque chose par mois. Donc nous disons un très grand merci à l'Église en détresse et surtout aux bienfaiteurs. Et le diocèse de Yagoua est dans une zone de Boko Haram, ce qui explique notre extrême pauvreté, notre extrême misère. Alors nous disons un grand merci à tous ces chrétiens qui aident l'Église en détresse pour pouvoir nous aider, nous les diocèses du tiers-monde. Foi o bispo de Yagoua, nos Camarões, a agradecer a ajuda, a solidariedade da Fundação AIS para com a sua diocese, que é muito pobre. Vamos continuar em Yagoua e vamos agora conhecer um missionário italiano, Fábio Mussi, que, por se ter sentido pessoalmente desafiado pelo Papa Francisco, pela Laudato Si do Papa Francisco, decidiu lançar um projeto, precisamente nesta diocese, para combater a desnutrição infantil. Como? Bom, usando simplesmente aquilo que a natureza já oferece. Neste caso, as folhas e sementes da planta da moringa, que são muito ricas em proteínas, em vitaminas e em sais minerais, como o Vaticano News nos vai contar já de seguida numa belíssima reportagem. Laudato Si ci spinge a valorizzare un po' tutto quello che abbiamo, partendo dalle piccole cose e dalle cose ordinarie. Stiamo portando avanti un'attività per combattere la malnutrizione e il nostro progetto è quello di combatterlo con le foglie della moringa. Moringa è questa pianta qua, con queste foglie, questi semi e via, che permette di poter curare i bambini perché è ricchissima in proteine vegetali, è un concentrato di vitamine ed è anche ricco in oligominerali. Quindi il progetto nostro è quello di poter promuovere la valorizzazione della cultura del moringa e la trasformazione. Trasformazione vuol dire trasformare in queste polvere, queste farina di moringa, di foglie di moringa, che è un concentrato giustamente di integratori alimentari. Questi sono sacchetti da 50 grammi che sono la dose per 10 giorni per un bambino. Il costo di questa produzione è di 80 centesimi per questo sacchetto. In basso sono i vivai che abbiamo preparato, qui ce ne sono 5.000 piante, 5.000 sono altrove e sono piantine che vengono prodotte nel giro di 3 o 4 mesi e verranno distribuite gratuitamente alle donne che verranno seguite nei nostri centri sanitari per la malnutrizione dei loro figli. Le donne che verranno seguite riceveranno gratuitamente 3 piantine di questa moringa che pianteranno da loro e dopo 6 mesi questa pianta, che è a crescita molto rapida, potrà essere utilizzata già da loro. Questa è la fase del seccaggio, di essiccazione piuttosto, delle foglie di moringa. Sono le foglie che vengono utilizzate meglio per fare questi concentrati di elementi integratori. Vengono seccati
non al sole ma all'ombra, in modo che tutte le qualità restino dentro. Questo è per dare giustamente un senso pieno alle risorse locali e all'esperienza di vita e di lavoro della popolazione locale. No início do programa nós escutámos o Santo Padre a lamentar a violência que tomou conta de Myanmar desde que, a 1 de fevereiro de 2021, há 3 anos, portanto, houve um golpe militar. Desde então, de Myanmar só nos chegam notícias pesadas, notícias de violência, de destruição, de um povo que está em sofrimento. O Papa lamentou tudo isto, nós já o vamos escutar, mas a Presidente Internacional da Fundação AIS também. É verdade, Paulo. De facto, a Fundação AIS, portanto, tal como o Papa, a Fundação AIS, através da nossa Presidente Internacional, a Regina Lindes, veio de facto lançar um forte apelo à comunidade internacional, um apelo à paz, um apelo ao fim do sofrimento de toda a população de Myanmar, pedindo para isso que todos os fiéis se lembrem deste país nas suas orações. Este conflito de que estamos a falar, que opõe as forças governamentais a uma série de grupos armados, de resistência e milícias étnicas, podemos dizer que se agravou significativamente nos últimos tempos, principalmente no último ano. Sim, é verdade, Paulo. De facto, com os combates e os ataques a afetarem quase todo o país neste momento. Portanto, a Fundação AIS está perfeitamente consciente de que, com a situação atual que nós vivemos, portanto, que traz muito sofrimento a toda a população, mas também sabemos que, neste momento, esta situação que se vive representa, de facto, um perigo real para as minorias neste país e, por isso, que são, como é fácil nós percebemos, portanto, as minorias são mais vulneráveis, que é o caso, neste caso, dos cristãos, não é? Estamos, portanto, a falar de Myanmar, que, a 1 de fevereiro de 2021, foi o palco de um golpe de Estado, de um golpe militar. Desde então, mas especialmente durante os últimos 3 meses, o sofrimento das populações tem atingido dimensões sem precedentes. Exatamente, Paulo, e por isso a nossa Presidente Internacional, a Regina Lindes, sublinha esse ponto e para ela é muito importante não abandonar Myanmar e como nós sabemos, temos neste momento tantos conflitos a acontecerem, portanto, há tantas guerras de tão grande visibilidade no mundo, nos dias de hoje, infelizmente, portanto, é fácil nós nos esquecermos do que está a acontecer em Myanmar. E é por isso que a Fundação AIS, através deste comunicado da nossa Presidente Internacional, vem dizer, neste 3º aniversário deste golpe militar, portanto, veio lançar um apelo à comunidade internacional para se intensifiquem as conversações, para que não se deixe de abandonar, que não se abandone o esforço da paz neste país, que é fundamental para toda a comunidade. Claro. Muito bem, e qual é que é o papel, ou que papel, melhor dizendo, tem desempenhado a Igreja neste conflito, nesta situação que se tem revelado tão delicada? Tem sido exemplar, Paulo, e a Regina Lindes sublinha também isso na sua comunicação. Portanto, ela diz que, de facto, neste contexto, é até inspirador ver como os líderes da Igreja, desde os padres, as religiosas, os catequistas, de facto, vão inspirando e vão levando, vão apoiando o povo e vão levando também esta consolação e falando da graça de Deus, não é? Nas áreas mais remotas e que estão também a sofrer mais. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina. Estamos então a falar de Myanmar, a antiga Birmânia, um país asiático que está sob domínio de uma junta militar desde 1 de fevereiro de 2021. Desde então, o país tem sido palco de constante violência e o Papa Francisco veio agora, a propósito deste 3º aniversário, apelar à paz. Nós já o vamos escutar, porque antes, e porque estivemos precisamente aqui a falar da posição da Fundação AIS de apoio também ao fim da violência e de apelo ao fim da violência sobre estas populações, é bom relembrar que logo após o golpe militar, Thomas Hein-Geldern, que era então o presidente executivo internacional da Fundação Pontifícia, veio a público apelar à paz, reforçando o papel insubstituível da Igreja. Nesta peça vamos também recordar o exemplo de coragem extraordinário da irmã Anne Rose, uma religiosa birmanesa que se ajoelhou no chão diante de um pelotão de soldados implorando pela paz. Uma imagem que correu o mundo. On February 1st, a military coup overthrew the government of Myanmar. 4 months later, violence continues to rage on throughout the country. Now, aid to the church in need is stepping in to provide extra support to priests, religious sisters, catechists, and needy families in Myanmar. The church is emphasizing both by her appeals and still more by her work
that as a small minority in this country, she will do everything possible to promote peace and the development of the nation. Sister Anne Rose Nutong is just one example of the Church's struggle for peace in Myanmar. A month after the coup broke out, this photo of her kneeling before military forces begging for peace went viral on social media. Yet Sister Nutong says her courageous act was merely a way of defending those behind her. I only wanted to defend the people since they were in danger. I just wanted to save those people, the young people. For this reason I got on my knees to let the young people escape from the danger. While only 6% of Myanmar's population is Christian, places of worship including Christian churches have been targets of military attacks, making the value of prayer all the more important. Even though we live in times of persecution, prayer has been fundamental in my life. Prayer during the adoration of the Blessed Sacrament has given me this strength. It's from there that I get the strength to help others and to act in this way. Although Sister Nutong is shown alone before the military in the photo, she says that God was always with her amid the danger. The Holy Spirit led me to make this gesture. I thought that God was working through me to save these people. For this reason, I did it. Pope Francis has been one of the world's most outspoken global leaders on the crisis in Myanmar. In May, he dedicated a Mass in St. Peter's Basilica to pray for peace in the country and encouraged Christians to promote peace in their own lives. So che alcune situazioni politiche e sociali sono più grandi di voi, ma l'impegno per la pace e la fraternità nasce sempre dal basso. Ciascuno nel piccolo può fare la sua parte. Over 700 civilians have been killed by military forces in Myanmar since February, and over 4,000 are currently being detained. Recordámos a posição do presidente da Fundação AIS logo após o golpe militar de 1 de fevereiro de 2021 em Myanmar e lembramos também o gesto de coragem da irmã Anne Rose, que se ajoelhou diante de soldados armados para que estes não disparassem sobre a multidão. E agora sim vamos então escutar o Santo Padre, que no domingo, dia 28 de janeiro, lembrou que há 3 anos, neste país asiático, o choro de dor e o barulho das armas ocupam o lugar dos sorrisos. Ormai da 3 anni il pianto del dolore e il rumore delle armi hanno preso il posto del sorriso che caratterizza la popolazione del Myanmar. Mi unisco perciò alla voce di alcuni vescovi birmani affinché le armi della distruzione si trasformino in strumenti per crescere in umanità e giustizia. La pace è un cammino e invito tutte le parti coinvolte a muovere passi di dialogo e a rivestirsi di comprensione perché la terra del Myanmar raggiunga la meta della riconciliazione fraterna. Sia consentito il transito degli aiuti umanitari per garantire il necessario a ogni persona. E de Myanmar, onde as populações vivem atormentadas pela violência, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. No âmbito do acordo assinado entre a República Popular da China e a Santa Sé, um acordo provisório, foi nomeado mais um bispo para a República Popular da China. Trata-se do padre Anthony Sun Wen-yun, ele que agora chega à cátedra de uma nova diocese, a diocese de Weifang. Tratam-se de 2 novidades, uma vez que este é um padre ainda relativamente novo em termos de idade e também de uma nova diocese. Esta nova diocese surge da remodelação de um conjunto de dioceses e suas paróquias numa parte substancial da China. O padre Anthony Sun Wen-yun, que agora chega a bispo, o padre Don Anthony, ele estudou em Xangai, nomeadamente no seminário junto ao santuário de Nossa Senhora de Sheshan, e depois esteve como padre em missão
na cidade capital de Pequim. Com esta nomeação, o Papa Francisco volta a marcar pontos junto das autoridades chinesas, uma vez que esta é uma prova que a Associação Patriótica dos Católicos Chineses mantém a sua confiança no atual Santo Padre. Esta é também uma notícia de grande alegria e júbilo para os católicos da China, mas também de Macau e de Hong Kong. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos escutar um depoimento muito interessante do arcebispo Jacques Morad, da Síria, uma peça que não pode perder de todo, e vamos falar também do Brasil, e ainda a propósito da entrevista com a Regina Lynch, a Presidente Executiva Internacional da AIS. E a propósito do Brasil, nós vamos conhecer uma pessoa muito especial, Rolison, um jovem seminarista, um ribeirinho, como é conhecido por ser da região da Amazónia. Mas tudo isso vai ser só depois de um breve intervalo. They are giving us hope and they are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui
na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aide, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Há 2 semanas nós falámos aqui da Síria, a propósito de uma mensagem que recebemos em Lisboa da irmã Miri, uma jovem religiosa portuguesa que está a viver num mosteiro na vila de Cara e que nos alertava para a situação trágica, extremamente difícil, de pobreza enorme em que vive a maior parte da população. E dissemos na altura que o arcebispo de Homs, Dom Jacques Morad, tinha dito algo de muito semelhante. Muito bem, voltamos a falar agora da Síria e do arcebispo, porque ele esteve, entretanto, na Bélgica e gravou para nós, para o nosso programa, um testemunho. Vamos escutá-lo por aqui ao longo das próximas semanas. Para já, Catarina, quem é este bispo? Bom, Paulo, o Dom Jacques Morad é o arcebispo católico de Homs, portanto é uma figura de grande prestígio na Síria, tanto junto da comunidade cristã como da comunidade muçulmana. E isto, Paulo, não será alheio o facto de ele ter sido raptado, portanto, em 2015, por jihadistas no mosteiro do Mar Elian, onde ele vivia. Ele foi raptado em maio de 2015. Sim, a 21 de maio, portanto, é no mosteiro de Mar Elian, portanto, onde ele vivia. Ele foi levado, então, por homens armados, jihadistas do Daesh, portanto, numa da altura em que o conflito estava no seu auge. Sim. Pronto, e ele chegou, na altura, a estar de fronte de um pelotão de fuzilamento. Portanto, foram 5 meses difíceis que ele viveu, de angústia, mas que nunca mais irá esquecer na sua vida e que certamente também o terá transformado como pessoa. E, entretanto, foi nomeado arcebispo. Sim, ele foi nomeado arcebispo agora em março do ano passado, 2023. Portanto, é o arcebispo sírio-católico de Homs. Na verdade, Paulo, ele é arcebispo de Homs, de Hama e Nabek, para a Igreja Católica Síriaca na Síria. Muito bem, obrigado com todos os pormenores. Uma figura de facto incontornável quando se fala nos cristãos da Síria. Dom Jacques Morad esteve, como eu disse há pouco, na Bélgica e gravou para nós um testemunho. Vamos escutá-lo. Bonjour. Alors, je suis Monseigneur Jacques Morad, l'archevêque de Homs, Hama et Nabek pour l'Église syriaque catholique en Syrie. Alors, je suis né à Alep, une ville, la deuxième ville de la Syrie. Et après, je suis choisi de me consacrer dans la vie monastique, renouveler la vie monastique avec le Père Paolo Dall'Olio dans un monastère dans le désert qui remonte au VIe siècle, qui était abandonné et qu'on l'a restauré dans les années 80. Et en 1991, on a décidé de commencer notre aventure de vie monastique là-bas. Et après, le bon Dieu nous a bénis avec des autres vocations courageuses, des hommes et des femmes qui voulaient consacrer leur vie à Dieu et dans la vie monastique, dans l'abandon et dans l'amour aux gens. Donc on reçoit tous les gens des différentes confessions, différentes religions, églises dans notre communauté. On l'accueille comme chez eux. Ça c'est fait partie de notre mentalité, en effet, de notre tradition. L'hôte, c'est l'envoyé de Dieu. Et donc, pour nous, dans notre pensée et mentalité, chaque homme a l'image de Dieu et donc il est sacré. Mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, vamos agora voltar à entrevista com Regina Lynch, a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS, que começámos a exibir por aqui nas últimas semanas. Uma entrevista a Rodrigo Arantes, o nosso colega do Secretariado Brasileiro da Ajuda à Igreja que Sofre, que lhe perguntou como é que ela tem visto, como é que tem acompanhado a presença da AIS no seu país, o Brasil. Uma conversa que permitiu à Regina falar
da missão da Igreja na região da Amazónia, mas também em outros lugares onde as populações passam por muitas dificuldades, como, por exemplo, Catarina, nas favelas. Sim, Paulo, a Regina já visitou o Brasil por diversas vezes. É um país que ela conhece bem, não é? Ela conhece bem e ela diz estar, de facto, fica sempre impressionada com o trabalho dos padres, das irmãs, dos missionários nas favelas, portanto, que são sítios, são locais, são zonas onde vivem, de facto, os mais desfavorecidos, onde as populações também passam por muitas dificuldades. E, portanto, ela sublinha isso também relativamente à importância do trabalho até dos sacerdotes e das religiosas também na região da Amazónia, porque também conseguem fazer com que a Igreja esteja presente numa região que é muito grande, não é? Muito vasta, de difícil acesso, com viagens muito duras, muito difíceis, muito longas, mas que, de facto, são essenciais para que a comunidade, para que estas populações que vivem nesta zona não fiquem completamente sozinhas, abandonadas, é? sem o apoio dos padres e das irmãs. Muito bem. A Presidente Internacional da AIS também destaca nesta entrevista, que já vamos escutar, ao nosso colega do Brasil, o facto de haver muitas vocações neste país irmão e que isso é, claro, um sinal de vitalidade da Igreja. É sem dúvida, Paulo. De facto, ela também diz que e ela reforça isso nesta sua entrevista, que é fantástico perceber que a Fundação AIS apoia diretamente todos estes jovens que têm esta vontade, têm este sonho de ser sacerdotes, que sonham entregar a sua vida aos outros, estar junto daqueles que são mais necessitados. Muito bem, é isso mesmo. E um destes jovens chama-se Rolison. Ele nasceu em Santa Isabel do Rio Negro e é precisamente da Amazónia. Ele e todos os que vivem por lá são também chamados de ribeirinhos, isto por viverem ao lado do Rio Grande, por viverem no meio da natureza. Hoje ele está no seminário de Manaus. É mais um padre em formação com o apoio da Fundação AIS. No começo a gente não tem muito essa noção, né, da importância que é a Amazônia para o mundo. Eu digo a Amazônia como um todo, nas suas riquezas naturais, na sua diversidade também, né, de cultura. Tá usando a natureza, né, como se fosse uma escrava nossa. Estamos tirando, né, não tendo tanta assim uma empatia pela natureza, né? Meu nome é Rodson Afonso, tenho 25 anos e cresci numa cidade, né, no interior daqui do Amazonas chamado Santa Isabel do Rio Negro. Lá eu cresci com meus avós. Eles eram pessoas, né, que viviam nesse ambiente em conexão com a natureza. É com eles que eu aprendi essa vivência do ribeirinho. Minha avó era uma mulher muito católica. Foi ela que na verdade, me introduziram na fé católica. É a primeira vez que eu falei que queria me tornar padre, né? Me queria tornar sacerdote. Eu estava na rede com a minha avó. Nós estávamos estudando, né? Lendo, que ela estava me ensinando algumas coisas do catecismo. Então, né? Eu falei para ela, avó, quero me tornar padre. E ela, naquele momento, ela ficou feliz. Ela falou, filho, graças a Deus. Eu comecei a ter um pouco de vergonha desse sonho, né, de me tornar padre. Comecei a beber, namorar e ficava com algumas garotas por ali, né? E depois voltava para casa totalmente embriagado. No meio do ano, a minha avó faleceu. E aquilo me desmoronou, né? Desmoronou totalmente. Fiquei totalmente abalado por aquela situação, né? E aí foi aí que, né, eu comecei a ter já refletir muitas coisas, né, em relação ao futuro, né? E agora? O que eu vou fazer agora, né?
algumas comunidades ribeirinhas aqui da região recebem a visita apenas um ano de um padre, apenas para celebrar a missa, né? E depois ele retorna a um ambiente urbano. E essa é um pouco da minha motivação, né, para me tornar padre, né? Levar, né, o sacramento, levar o evangelho. Eu penso muito de como eu quero servir ao povo. Acho que a gente não é um super-homem, né, que pode ajudar todo mundo. E a mensagem que eu deixo mesmo, essa mensagem simples, é a mensagem do amor, né? É a mensagem de Jesus, o amor. E desta história de Rollinson, um seminarista brasileiro que é apoiado diretamente pela Fundação AIS, vamos então ao encontro de Regina Lins para a conclusão desta entrevista com a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS, a Rodrigo Arantes, o nosso colega da AIS do Brasil, que lhe pediu uma palavra para os benfeitores da ajuda à Igreja que sofre. You know, I'm very impressed by the benefactors in Brazil because I know that many of them come from very modest means. They don't have a lot and they make a huge sacrifice. And when I visit our project partners in other parts of the world, I tell them about our benefactors in Brazil, about the great sacrifice they make. It's really the widow's mite, like we read about in the Gospel. So from the bottom of my heart, I want to thank our benefactors here. It makes a big difference, it really does. And I know it's not just the money they're giving, but they are also praying for our project partners. So I thank them and I encourage them to keep up this mission, especially to think of the church outside Brazil and the persecuted church, especially. Thank you. And I don't know if you have something that I didn't ask, but some message that you would like to say? No. Maybe, yeah. You know, sometimes we could become disheartened by the many challenges, but when we see the success of our work, of the project work that we do, I think this is very encouraging. And one of those big projects that we've been doing since 1979 is our Child's Bible. God speaks to his children, and I believe it exists now in 193 languages, maybe 50 million copies. And I believe it's very popular in Brazil, where we've even had it translated into some of the local languages of the Indígena, maybe languages where nothing was printed before. So I think we have to also look at the success. And the success could also be the boat for the priest who's along the riverbanks of the Amazonas. You know, in Africa, it's bicycles for catechists. In Vietnam, it's motorcycles for the sisters. And building little chapels in the far corner of northeast India. And when you see the people who used to sit under a tree to have mass in the rain and the sun, and you see them having their own place to worship, then I think, yes, this is what our benefactors do. They make a big difference. Thank you, Regina. Thank you very much. I'm very happy, thank you, to do this. Thank you. E com este testemunho de Regina Lins sobre a importância da presença e da missão da Fundação AIS, neste caso no Brasil, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa desta semana. Eu lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.